faz parte, né, do dia a dia, que não é só eu tirei agora eu vou ler, depois eu deixo ele ali e vou para o mundo do ego de novo, né? As experiências dos outros a gente aprende muito, que o outro compartilha. Mas eu, às vezes, me sinto um pouco intimidada de falar quando está gravando. De expor todos passam por isso, mas agora já coloquei. Isso. Mas a gente não precisa focar nisso, esquece, né? Que tem uma tipo que tá gravando, né? Agora está gravando. Já é a nossa experiência de pré-reunião. Então, oi para quem vai assistir, assim, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, então boa tarde, pessoal. E a gente nós já iniciamos a reunião antes, como o pessoal já pôde perceber, então, e a gente, cada vez que colocava para gravar, sempre tinha uma reuniãozinha prévia, que era o momento que o pessoal vinha chegando, e no final também, mas como a Dilene colocou, é legal captar esse momento também, porque tem experiências ali também. E o Espírito Santo se utiliza de tudo que a gente oferecer para ele para aprendizagem. Então, agora também a gente oferece esse momento para o Espírito Santo, essa nossa hora agora de estudo, quando nós vamos dar a continuação da psicoterapia. Nós estamos no último tópico da prática da terapia, que tem 3 subtítulos. Nós já vimos a seleção de pacientes na semana passada, e hoje vamos continuar, então, na psicoterapia. É uma profissão? É uma pergunta. E talvez eu acho que vai dar tempo de terminar a questão do pagamento, para concluirmos nossa psicoterapia. Então, falando da psicoterapia, se ela é uma profissão, Jesus responde assim, ó: estritamente falando, a resposta é não. Como poderia uma profissão separada ser aquela na qual todos estão engajados? Então, aqui ele está dizendo, como nós vimos durante todo o material da psicoterapia, todos nós somos terapeutas e pacientes uns dos outros, porque todos nós estamos aprendendo a nos perdoar, a perdoar o nosso irmão, a nos reconhecer de novo na unicidade. Então, todos estão engajados nisso, não só um terapeuta profissional. Então, por isso que não, ao pé da letra mesmo, não poderia ser uma profissão. Então, como poder-se-ia colocar limite numa interação na qual cada um é tanto paciente quanto terapeuta em todos os relacionamentos nos quais entra? Contudo, falando em termos práticos, ainda pode ser dito que existem aqueles que se devotam primariamente à cura de uma forma ou de outra como sua função principal. Então, aqui que ele fala estritamente a profissão dos terapeutas. Existem aqueles que são consultores, são médicos, seriam terapeutas, consultores, tem costureira, tem tantas milhares de profissões, então tem os terapeutas. E é para eles que um grande número de pessoas se volta em busca de ajuda. Isso, com efeito, é a prática da terapia. Eles são, portanto, curadores oficialmente. São devotados a certos tipos de necessidades em suas atividades profissionais, apesar de poderem ser professores muito mais capazes fora delas. Então, aqui, como ser professor fora dela? O que o terapeuta é fora daquele ambiente de paciente e terapeuta? Que mentalidade, com quem que ele age no restante do dia? Se ele é um seguidor do Espírito Santo, você está aprendendo a conhecer-se a si mesmo, como ele é, aí ele é um professor muito melhor nessa autodescoberta do que trabalhando especificamente naquela hora da terapia. Então, essas pessoas, esses terapeutas, não precisam de regras especiais, é claro, mas podem ser chamadas a usar aplicações especiais dos princípios gerais da cura. Então, tudo certo que tenha a profissão de terapeutas também,
Não é isso que faz diferença, mas muitas vezes o Espírito Santo só consegue chegar a seus pacientes através de alguém que ofereça sua mente ou a sua profissão como terapeuta. Então, em primeiro lugar, o terapeuta profissional está numa posição excelente para demonstrar que não há nenhuma hierarquia de dificuldades na cura. Para isso, contudo, ele precisa de um treinamento especial, porque o currículo pelo qual veio a ser um terapeuta provavelmente ensinou-lhe pouco ou nada sobre os princípios reais da cura. E realmente a gente sabe, se nós formos levar ao pé da letra que não existe hierarquia de doença, praticamente nenhum terapeuta que a gente conheça é terapeuta de fato. Porque quase que todas as correções que os terapeutas aplicam se baseiam em graus de ordem de dificuldade. E isso é o natural do mundo. Então, lembrando que esse material aqui transcende qualquer outra coisa que o mundo tenha ensinado. E assim também os terapeutas. Então, de fato, provavelmente esses terapeutas aprenderam o que ensinou-lhes como fazer que a cura seja impossível. Então, o material que o mundo aplica à cura, se ele prega a separação, a diferenciação entre terapeuta e paciente, ele já está ensinando como não ocorrer a cura. Então, a maior parte dos ensinamentos do mundo segue um currículo sobre o julgamento, com o objetivo de fazer do terapeuta um juiz. Então, o terapeuta ou médico é aquele que sabe e deve curar o paciente. Essa é a ideia de cura do mundo. A cura que o curso aqui aplica, que o Espírito Santo ensina, não tem nada a ver com isso. No entanto, até isso o Espírito Santo pode usar e usará, se lhe for feito o menor convite. O curador não curado, ele pode ser arrogante, egoísta, descuidado e mesmo desonesto. Ele pode não estar interessado na cura como sua meta principal. Contudo, alguma coisa aconteceu a ele, por mais leve que tenha sido, quando escolheu ser um curador, por mais equivocada que seja a direção que possa ter escolhido. Essa alguma coisa é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, essa alguma coisa vai surgir e crescer. Um paciente tocará o seu coração e o terapeuta lhe pedirá ajuda silenciosamente. Ele próprio achou agora um terapeuta. Pediu ao Espírito Santo que entre no relacionamento e o cure. Aceitou a expiação para si mesmo. Aqui eu poderia dar um exemplo assim de um jovem, faz o vestibular, ele decide ser médico porque é a profissão que, ao seu conhecimento, que mais lhe traz dinheiro e status. E aí ele decide se formar médico baseado nessa ideia. Então, é uma ideia totalmente alheia à cura do curso. Só que, ao ele escolher, mesmo que seja motivado pelo dinheiro, alguma coisa por detrás, mesmo que ele não esteja ciente, o guiou para escolher essa profissão. E essa alguma coisa, que mesmo que ele não esteja ciente, isso que ele está dizendo aqui, em algum momento, essa coisa pode aflorar. E essa coisa é um lampejo de luz do Espírito Santo. E esse pode aflorar, de repente, num único instante. Algum paciente que eu toque, algum paciente que ele, de repente, ele largue o seu autoconceito de querer estar acima daquele status do dinheiro e em algum momento ele se permite se sentir um ao paciente. Pronto, o Espírito Santo já entrou e já curou o terapeuta, esse médico, e curou o paciente. Então, não se deve julgar nem sequer o que parece totalmente ser uma forma equivocada ou mundana de procurar os caminhos de cura.
Mesmo que seja só porque... Já vivi essa situação. Mesmo que... Não tinha, e eu tinha já lido várias vezes, né? E nenhuma das vezes essa parte tinha me chamado a atenção. E agora, porque a gente vai se questionando, mas será que é mesmo isso, nesse meu caminho? Sim. E agora vem aqui como uma resposta. Muito, eu vivi exatamente esse chamado, assim, foi incrível. Ah, É que incrível. bom. Transcende aquela ideia mundana de profissão, de ganhar dinheiro. Não, Tudo bem, dentro do sonho aqui, de alguma forma, alguma coisa eu preciso fazer. perfeito, não falta nada. Eu estou num propósito assim bem legal até o final do ano, né? E tô deixando acontecer e tipo em total disponibilidade, sabe? Ai, E não falta nada. Isso. que Só, maravilha, que bom, e é por aí mesmo. mas assim com uma leveza, com uma alegria e uma gratidão no coração assim enorme. Oi, Yolanda, bem-vinda. Oi, Obrigada. Ai, que bom. É o Espírito Santo no Ai, comando, vamos né, repetir. Gilene? Tu estava ouvindo, Io? Tu estava ouvindo? Solta teu áudio. Entrando agora. Tá, então vamos repetir, Ing, para ir o que entrou agora, porque eu acho que é tão, assim, tão lindo esse parágrafo aqui. Quer dizer, de repente foi só para mim, né? Porque eu vivi isso né? Mas aí o que está nesse caminho de terapeuta aí já está, né? E eu estou entrando nele. Estou ouvindo o Espírito Santo, assim. Então, vou repetir. Então, nós estamos na psicoterapia, uma profissão, Yolanda. E ali no parágrafo 2, nós vimos que muitas vezes os terapeutas do mundo aqui, eles não têm como objetivo a cura, tal como o Espírito Santo vê a cura. Então, como eles muitas vezes têm outros propósitos, mas tem a propósito de enriquecer, de só ter uma profissão que garanta o seu sustento ou de status, e que nada disso importa. Então, até vou ler o 3, então, de novo, para ti. E serve também para reforçar que até isso, até esses objetivos equivocados do mundo que a gente tenha ao escolher ser terapeuta, até isso o Espírito Santo pode usar e usará, se lhe for feito o menor convite. O curador não curado, ele pode ser arrogante, egoísta, descuidado e mesmo desonesto. Ele pode não estar interessado na cura como sua meta principal. Contudo, alguma coisa aconteceu a ele, por mais leve que tenha sido, quando escolheu ser um curador, por mais equivocada que seja a direção que possa ter escolhido. E essa alguma coisa é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, essa alguma coisa vai surgir e crescer. Um paciente tocará o seu coração e o terapeuta lhe pedirá ajuda silenciosamente. Ele próprio achou agora um terapeuta. Pediu ao Espírito Santo que entre no relacionamento e o cure. Aceitou a expiação para si mesmo. Então, aqui, quando ele pede silenciosamente ao paciente, acontece assim, o terapeuta muitas vezes não está nem ciente disso. Como eu estava colocando antes para as meninas, eu usei o exemplo de um jovem estudante que, ao decidir qual profissão seguir, por questão de dinheiro e de status, ele decide que ele vai ser médico. Ele é um bom estudante, faz lá, entrou em medicina fácil, faz a medicina, mas a motivação por detrás dele pode não ter nada a ver com cura. Ele pode não estar interessado em ajudar pessoas, e sim em ter uma profissão rentável, em ter o status, o glamour de uma medicina. Mas mesmo assim, como diz aqui, nada disso importa ao Espírito Santo. Mesmo assim, o Espírito Santo pode se utilizar disso para a cura,
se lhe for dada essa oportunidade, porque no momento que esse jovem escolheu ser médico, por mais equivocado que tenham sido os motivos, alguma coisa nele fez ele escolher isso. E essa alguma coisa que fez nele que vai aflorar, como diz aqui, em um momento ou outro. No momento que ele permitir baixar a guarda para o seu autoconceito e se unir num paciente, essa alguma coisa, que é o Espírito Santo, ele entra nesse relacionamento e cura tanto o médico, o terapeuta, quanto o paciente. Então, não se deve julgar, não se pode julgar nenhuma forma de terapia, ou de profissão, ou de buscador, ou mesmo o maior dos charlatões, vendendo um xarope lá que não serve para nada, só para ganhar dinheiro numa esquina, como antigamente a gente vê nos filmes, acontecia muito. Botavam um melado com açúcar lá e vendiam como remédio que cura tudo. Era uma forma de profissão. Alguma coisa por detrás, algum desejo inconsciente de cura em algum momento pode aflorescer. E aí o Espírito Santo entra e aproveita para curar. Não tem esse negócio assim com essa visão, tá? É que eu não tinha intenção nenhuma mesmo de ir para esse mundo, né? E brincando nesse mundo, né? Há muitos anos, assim, em parcerias, né? Vocês sabem, lá com a Laír e tal, sempre que tem uma constelação, um reiki, alguma coisa, gurias, vai ter, né? Sempre estava lá enfiada junto. E só para entender que eu não entrei por causa do dinheiro e que agora eu me dei em conta, né? Acho que o propósito sempre foi... Essa alguma coisa aflorou. Chamado, né? Ouviu o chamado. A chave foi que eu tinha um propósito. Mesmo que tu nunca tenha pensado nisso. Sabe, eu vou contar assim para entenderem, né? De não aplicar reiki em homem, né? Eu pensei, não, até posso brincar disso, mas assim, para atender só mulheres. E num determinado dia, numa constelação, a Laír, por inspiração, disse assim, olha, você vai fazer reiki nessa pessoa. Aí era um homem, né? E na hora eu pensei assim, mas eu não queria. Mas daí, no mesmo instante, eu percebi, sabe, o quanto eu estava me colocando em... Tu determinando, tu no papel do guia. Tipo, o propósito real da coisa, tanto faz, né? E daí eu me coloquei naquele instante, assim, nessa disponibilidade, em total disponibilidade. E essa pessoa, ela se colocou em total disponibilidade. E nesse momento em que nós fomos praticando esse reiki, nossa, foi a virada. Assim, aquilo, tipo, abriu assim, e eu saí transformada daquela aplicação, né? Tipo, aquele reiki que eu doei, e essa pessoa também saiu transformada, assim, na hora, assim, foi muito forte, foi quântico, assim. E daí, dali em diante, aquilo começou, tipo, não saiu mais de mim. Tá em mim aquilo, eu não consigo mais. Tipo, abriu, sabe? Não tem mais como fechar. Nesse não sentido, tem volta. Seja muito... Né? Não que eu tivesse a intenção de ir para esse mundo, né? Mas eu não tinha intenção nenhuma. E agora, às vezes, eu tô me arrumando aqui e tô indo e tô lá naquele espaço já. E já tô lá numa sala e já tô lá praticando e exercitando e me disponibilizando. E às vezes eu pensei, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu tô aqui nesse mundo, né? Porque o meu mundo era totalmente financeiro e ego, né? E agora tô vivendo essa experiência assim de só disponibilidade incrível. É incrível. Que todo mundo pudesse... Alguma coisa te chamou. Para viver disponibilidade. Só. Maravilha. Obrigada pelo depoimento. É isso mesmo. Então vamos... Vamos movimentar. Continuar então aqui. Disse que Deus olhou para tudo o que havia criado e proclamou que era bom. Não, ele declarou tudo perfeito, e assim era. E como as suas criações não mudam
e duram para sempre, assim é agora. Isso aqui até é um chamado, como é que eu vou dizer? É um pensamento que pode nos levar à mente certa a cada vez que vem um julgamento assim, do ego, uma vontade de julgar se algo é real ou não. É só lembrar, bom, se o que Deus criou é perfeito, o que eu estou vendo é perfeito? É uma maneira de conferir ou de trazer a mentalidade para a mentalidade certa. Se o que eu estou vendo não é perfeito, então não foi criado por Deus. E se não foi criado por Deus, então não é real. Então, até uma maneira muito rápida da gente voltar ou sair fora de uma situação que está nos machucando, nos pegando, porque a gente está dando a realidade àquilo. Mas aqui, continuando, então, falando de perfeito, no entanto, nem um terapeuta perfeito, nem um paciente perfeito podem existir. Ambos não podem deixar de ter negado a sua perfeição, pois a sua própria necessidade um do outro implica em um senso de falta. É lógico que se existe um paciente é porque falta algo nele. Se existe um terapeuta é porque ele também ainda precisa do paciente, então também algo falta nele. Então, na condição de terapeuta e paciente não há perfeição, não é o céu ainda. No entanto, aqui, ó, um relacionamento de pessoa para pessoa não é um relacionamento. Quando ele diz não é um relacionamento com letra maiúscula. O que é isso? Um relacionamento mundano aqui não é ainda o relacionamento de mente certa, de Cristo para Cristo. É isso que ele quer dizer. Contudo, é o meio de retornar o caminho que Deus escolheu para o retorno de seu filho. Então, esses relacionamentos que nós temos aqui não são um relacionamento de nossa mente certa com Cristo, mas é através deles que a cura entra. Então, nesse estranho sonho, uma estranha correção tem que entrar, pois só isso é o chamado para o despertar. Então, por mais esquisito que sejam nossos relacionamentos aqui, é ainda através deles que a cura se inicia. E o que deveria ser a terapia? Acorda e fica contente, pois todos os teus pecados foram perdoados. Essa é a única mensagem que quaisquer duas pessoas jamais deveriam dar uma à outra. Isso me faz lembrar que na Bíblia fala muito, e Jesus dizia, vai que os teus pecados foram perdoados, quando ele curava. E o que é isso? A pessoa que aceitava que ela era inocente, ela automaticamente, naquele instante, estava curada. Então, o que é a terapia senão o perdão dos pecados? E pecado só existe na ilusão. Perdão só existe na ilusão. Mas é a forma de nós nos liberarmos nossa mente da culpa. Só quero fazer uma observação aqui na última frase aqui, que ele diz que essa é uma mensagem que quaisquer duas pessoas jamais deveriam dar uma à outra. No curso inteiro, Jesus usa o termo, quando ele está falando das coisas aqui, do mundo do sonho, ele coloca um jamais na frente. Isso, falando de uma maneira linguística, em português, parece uma incoerência. Então, se é, então tu não pode dizer que jamais é. Parece uma oposição. Então, por que Jesus, que não se preocupa com a linguagem, ele brinca com a linguagem, então por que ele usa esse jamais? Porque nada aqui é real. Então, para não dar realidade às coisas aqui do sonho, e no entanto ele precisa falar das coisas do sonho. Então, como juntar as duas coisas em palavras, em símbolos? Então, ele coloca um jamais na frente. Ele explica as coisas do sonho, mas explica elas como se elas jamais tivessem acontecido. Então, para nós, dentro do sonho, dá para eliminar o jamais. Na mente certa, o jamais significa que é só sonho. Nada de fato aconteceu. No 5,
Alguma coisa boa tem que vir de todos os encontros de paciente e terapeuta. E essa coisa boa é guardada para ambos, para o dia em que possam reconhecer que só isso era real em seu relacionamento. Então, só aquilo que vem do Espírito Santo é real no relacionamento. E as pessoas podem não perceber disso. Só que enquanto elas não perceberem isso, o Espírito Santo guarda isso para eles até o momento da abertura. Então, naquele momento que é bom, é devolvido a eles. No momento que há uma abertura. Isso fica abençoado pelo Espírito Santo como uma dádiva de seu Criador, como sinal de seu amor. Pois o relacionamento terapêutico tem que vir a ser como o relacionamento do pai e do filho. Não há nenhum outro, pois não há nada mais. Os terapeutas desse mundo não esperam esse resultado, e muitos de seus pacientes não seriam capazes de aceitar a sua ajuda se o esperassem. Contudo, nenhum terapeuta realmente determina a meta dos relacionamentos dos quais faz parte. A sua compreensão começa reconhecendo isso e depois segue adiante a partir daí. Então, aqui, o Espírito Santo sabe a real meta de cada terapia, de cada relacionamento. Me lembro também que o Gary, no seu livro, descreve que quando ele teve uma experiência de unicidade completa com Deus, quando ele teve essa revelação, estavam presentes na consciência dele todos os momentos amorosos que ele teve com todos os relacionamentos. Com o cão dele, com os pais dele que já eram falecidos, com o cão que já tinha morrido. Então, tudo que existe de amoroso que nós jamais tivemos, vou usar a linguagem de Jesus, aqui no mundo do sonho, é guardado pelo Espírito Santo para nos ser entregue no momento que a nossa consciência se abre para isso. Então, isso volta em forma de bênção. Isso volta, todas as coisas amorosas que nós jamais tivemos aqui, elas voltam em forma de bênção para nos alegrar, para nós compartilhar com os nossos irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa que a cura traz. Deixa eu ver onde nós paramos. Pois o relacionamento terapêutico tem que vir a ser um relacionamento com pai ou filho. Aqui a gente já viu, me perdi aqui onde nós paramos. É no instante. É no instante, ali no 6, né? É no instante que o terapeuta esquece de julgar o paciente que a cura ocorre. Então, a cura é do Espírito Santo, não é do paciente, não é do terapeuta. Então, o terapeuta abre mão do seu auto-julgamento e permite que o Espírito Santo se revele. Aí a cura acontece. Em alguns relacionamentos, esse ponto nunca é atingido, apesar de que tanto o paciente quanto o terapeuta possam ter mudado seus sonhos no processo. Então, aparentemente, pode ter acontecido curas, mas essa grande cura pode não ter acontecido ainda. Vai acontecer lá adiante. Então, no entanto, não será o mesmo sonho para ambos. E assim, não é o sonho do perdão no qual ambos algum dia irão despertar. O que é bom é guardado. De fato, é valorizado. Mas apenas se ganhou um pouco de tempo. Os novos sonhos irão perder o seu apelo temporário e virão a ser sonhos de medo, que é o conteúdo de todos os sonhos. Então, o curador não curado, o terapeuta não curado, por mais que tenha havido progressos e ele tem material guardado pelo Espírito Santo, enquanto ele não for curado, ele vai cair novamente para o sonho de medo, até que a cura final venha. Uhum. Todavia, nenhum paciente pode aceitar mais do que está pronto para receber, e nenhum terapeuta pode oferecer mais do que acredita que tem. E assim há lugar para todos os relacionamentos nesse mundo, e eles trarão tanto bem quanto cada um puder aceitar e usar.
O mesmo tópico que a gente já viu antes na seleção dos pacientes, né? Que cada um oferece, o que ele oferece sempre é o máximo que ele pode naquele momento. Às vezes é um pequeno reconhecimento, às vezes o perdão vai bem adiante, vai da disponibilidade que cada um permite, que ele está pronto para dar naquele momento. Contudo, quando o julgamento cessa, acontece a cura, porque só então pode ser compreendido que não há nenhuma hierarquia de dificuldade na cura. Essa é uma compreensão necessária para o curador curado. Ele aprendeu que não é mais difícil despertar um irmão de um sonho do que outro. Nenhum terapeuta profissional pode manter essa compreensão em sua mente de modo consciente, oferecendo a todos os que vêm a ele. Por que nenhum terapeuta mantém isso o tempo todo? Porque ele próprio ainda é um paciente, porque ele ainda precisa também de ajuda. Então, o terapeuta não tem isso e nem deve se culpar por não ter isso o tempo todo na mente. Mas aquele instante que ele já consegue é o máximo que ele pode. A cura já entra. Há alguns nesse mundo que chegaram muito perto, mas não aceitaram a dádiva inteiramente para ficar e deixar que a sua compreensão permanecesse sobre a terra até o fim dos tempos. Dificilmente poderiam ser chamados de terapeutas profissionais. Eles são os santos de Deus. Eles são os salvadores do mundo. A sua imagem permanece porque escolheram que assim seja. Eles tomam o lugar de outras imagens e ajudam com sonhos benignos. Essa última parte está se referindo claramente aos iluminados. Então, a primeira pessoa que nós, cristãos, fomos ensinados a reconhecer como uma pessoa santa é a pessoa de Jesus. Então, aqui, botam em mente o pensamento Jesus. Jesus e todos os iluminados, o que eles são? Eles são os que chegaram muito perto, eles chegaram a largar totalmente o ego nas suas mentes. Mas eles não aceitaram a dádiva inteiramente. Por que eles não aceitaram? Porque eles, se eles aceitassem estar totalmente só em Deus, não ter nenhum pezinho, vamos dizer aqui, dentro do sonho, eles não poderiam nos ajudar, porque não estariam aqui. Então, eles têm um pé no céu, eles têm a mentalidade totalmente curada, mas eles ainda permanecem, eles não aceitaram essa dádiva da cura totalmente para si, porque eles ainda têm um pedacinho deles, que somos nós, aqui. E eles optam por deixar os seus pensamentos aqui. Como esse material que veio de Jesus, para quê? Para nos ajudar. Quem que nos estaria ensinando isso se não fosse ele? Nós não temos na nossa biografia normal de terapia esse conhecimento. Então, Jesus está aqui. Então, ele é o terapeuta dos terapeutas. Então, por isso que ele não é um terapeuta profissional, ele é um santo de Deus. Como diz, ele é o salvador do mundo. Ele e todos os iluminados que decidem deixar seus pensamentos aqui para ajudar. Então, a imagem deles permanece porque eles escolheram assim. Jesus escolheu ser uma ajuda aqui. E eles tomam o lugar de outras imagens e ajudam em sonhos benignos. Então, orar a Deus, pedindo em nome de Jesus, como Jesus diz no seu livro, não é um pedido em vão. É uma ilusão ainda? É que nem o perdão. Mas é uma ilusão que cura, é uma ilusão que traz benefício. Então, usar o nome de Jesus ou de qualquer outro iluminado que a pessoa tenha como conhecimento de alguém que já não tenha ego, não é pedir em vão. É apelar para os seus pensamentos que eles voluntariamente deixaram aqui na Terra, deixaram aqui no sonho, para nos ajudar. Continuando. Uma vez que o terapeuta profissional tenha compreendido que as mentes são unidas,
ele também pode reconhecer que a existência de uma hierarquia de dificuldades na cura é sem significado. Contudo, muito antes de chegar a isso no tempo, ele tem que ir em direção a isso. Então, antes da hierarquia de graus de dificuldade em doença ser sem significado para nós, existe um processo. Nós temos que trabalhar na aceitação desse fato. E esse trabalho é gradativo, é um passo a cada vez. A cada perdão vem mais confiança, vem mais certeza. Até chegar ao ponto que nós mesmos, por conclusão própria, poderemos dizer, não existe grau de hierarquia na cura. Tudo que é falso é falso. Muitos instantes santos podem ser seus ao longo do caminho. Os instantes santos são os momentos do perdão. Uma meta marca o fim de uma jornada, não o começo, e à medida que cada meta é atingida, outra pode ser vagamente vista na sua frente. Falando do nosso progresso, atingir um passo no perdão, vem o próximo, e vem o próximo, e vem o próximo. Muitos terapeutas profissionais ainda estão bem no começo do estágio inicial da primeira jornada. Mesmo aqueles que começaram a compreender o que têm que fazer ainda podem se opor a dar a partida. Todavia, todas as leis da cura podem pertencer a eles em apenas um instante. A jornada não é longa, exceto em sonhos. Então, aqui vale até como um alento para nós. Não é porque a distância de nós, a nossa cura seja grande, que ela signifique que ela seja longa. Ela pode ser ultrapassada num instante. Então, é uma questão, de novo, de disponibilidade e não de tempo. O terapeuta profissional tem uma vantagem que pode economizar muito tempo se for usada de forma apropriada. Ele escolheu uma estrada na qual há grande tentação de usar o seu papel equivocadamente. Como a gente falou antes, pode muito facilmente se deixar levar por vaidade ou por ganância. Isso o capacita a passar por muitos obstáculos à paz bem rapidamente, se ele escapar à tentação de assumir uma função que não lhe é dada. Para compreender que não há nenhuma hierarquia das dificuldades na cura, ele também tem que reconhecer a igualdade entre ele e o paciente. Então, aqui que está o segredo. Se o terapeuta estiver disposto a reconhecer que na mente não há diferença, não há uma brecha entre o paciente e ele, aí ele economiza muitos anos de aprendizagem para si e para o paciente. É o reconhecimento do Cristo no irmão. Isso que traz a cura, isso que traz o ganhar tempo. Não há nenhum meio termo nisso. Ou eles são iguais ou não. Paciente e terapeuta, né? Ou são o mesmo ou não são. As tentativas dos terapeutas de barganhar a esse respeito são, de fato, estranhas. Eles utilizam o relacionamento meramente para colecionar corpos que os adorem no seu santuário, e isso eles consideram que seja cura. Muitos pacientes também consideram esse estranho procedimento como salvação. Contudo, a cada encontro há aquele que diz: meu irmão, escolhe outra vez. Então, escolha o Cristo, não importa a forma como tudo se iniciou. Por mais equivocado que seja o início, se a meta é do Espírito Santo, é a unicidade, a cura real iniciou. Ingui, esse trabalho todo, ele não precisa ser comentado com o paciente. Pelo contrário, acho que nem pode ser comentado, porque dificilmente o paciente o entenderia. Tem que ter um paciente muito próximo do nível, acho, do terapeuta com o qual tu poderia comentar.
Mas, geralmente, se está no nível que tu já pode comentar, ele já não viria procurando ajuda, né? De novo, como todo curso em milagres, é um trabalho mental, bem colocado, Yolanda. Não tem nada a ver com o que a gente faz verbalmente. Verbalmente, tu tem que usar as ferramentas que tu aprendeu a usar. Sim. O Espírito Santo usa o propósito sem palavras por detrás dessa ferramenta. E isso está naquele reconhecimento mental de que o paciente, ele apenas sente-se, assim como eu mesmo, assim como o terapeuta, se sente sozinho. E essa é a real doença dele. Esse é reconhecimento. E aí o Espírito Santo no controle. Claro que na forma tem que usar... ainda se brinca de usar as ferramentas que tenha. Que no teu caso, né, de que foi a Reiki. E seja o Reiki, mas não é o Reiki que trouxe benefício. Uma ferramenta. É só uma ferramenta. O Reiki, impor as mãos e trazer uma energia daqui não cura nada. Mas com a conexão do Espírito Santo, o paciente aceita que a energia que vem aqui, que é física ainda, faz um bem. E o terapeuta aceita também que o propósito é um bem, os dois querem o bem, o Espírito Santo entrou junto. E é isso que cura, não é a energia em si, é o propósito por detrás. E se ela for comentar isso, estragou o trabalho, né? A disponibilidade, né, de ambos. Exato. E a disponibilidade, ela é de ambos, mas ela é dada por quem, como ambos são o mesmo, ela é dada por aquele que temporariamente é o primeiro a reconhecer isso. Então, o terapeuta faz isso em seu nome e no nome do paciente como sendo o seu mesmo, o seu próprio nome. E aí a cura entra. Essa visão. O teu paciente, Dilene, é o teu próprio nome. E aí a cura entra. Eu mesma curando a mim mesma. A ti mesma através dele. Com ele. E esse propósito que traz a cura. Mas o paciente, para ele aceitar essa cura, ele ainda precisa dessa ferramenta visível. E o terapeuta também, porque nós todos somos ainda pacientes do Espírito Santo. Nós todos estamos aprendendo a receber a cura. Então, nesse sentido, por isso que ele diz que é essa vantagem de economizar tempo que o terapeuta profissional tem. Então, os pacientes vêm para ele pronto, já pedindo ajuda. Então, é uma maneira... Todo relacionamento tem esse potencial. Mas dentro do relacionamento específico do terapeuta e do paciente, essa abertura, ela acontece geralmente mais facilmente. Então, é uma grande... Pode se transformar numa grande vantagem esse trabalho de trabalhar especificamente como profissão terapia. Então, continuando aqui, não te esqueças que qualquer forma de especialismo tem que ser defendida e o será. O terapeuta sem defesas tem a força de Deus consigo, mas o terapeuta defensivo perdeu de vista a fonte da sua salvação. Ele não vê e ele não ouve. Como então pode ele ensinar? Porque é vontade de Deus que ele tome o seu lugar no plano para a salvação. Porque é vontade de Deus que seu paciente seja ajudado a se unir a ele ali. O que é o plano de Deus para a salvação? O plano do próprio Espírito Santo, que quando veio aquela louca ideia de separação, quando tudo aconteceu naquele único instante, Deus deu a resposta ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem esse plano da salvação que foi executado naquele mesmo instante. Como nós estamos revivendo a conta-gotas esse único instante, criamos espaço e tempo para rever isso, dentro do espaço e do tempo, Jesus foi o primeiro a colocar em ação esse plano do Espírito Santo. Agora está a cargo dele esse plano da salvação. Mas cada mente que jamais se pensou ser separada tem um papel dentro disso. Então, cada um tem um papel. E esse papel, que é a vontade de Deus
para o plano de salvação. E Deus espera que a gente faça parte desse plano. Como ele diz em outro lugar, nosso livre-arbítrio não é escolher qual é o nosso papel e o que nós devemos fazer dentro do plano da salvação. Isso já foi estabelecido pelo Espírito Santo. Livre-arbítrio é escolher quando que eu quero fazer esse papel. A única liberdade que existe é quando que eu quero fazer esse papel de fazer a minha parte no plano de salvação, no plano de reconhecer que eu ainda sou como Deus me criou. Porque a sua incapacidade, vou repetir aqui, porque é a vontade de Deus que seu paciente seja ajudado a se unir a ele ali. Porque a sua incapacidade de ver e ouvir não limita o Espírito Santo de forma alguma, exceto no tempo. No tempo pode haver um grande intervalo entre o oferecimento e a aceitação da cura. Aqui nós estamos falando de novo, cura da mente. Então, dentro do tempo, a cura, Jesus já ofereceu a cura para todas as mentes. Por que nós ainda nos achamos doentes? Porque nós ainda não aceitamos a cura. Então, dentro do tempo, pode haver um grande intervalo. Na realidade, não existe, essa aceitação foi instantânea. Esse é o véu que cobre a face de Cristo. Então, o tempo e o espaço que nós fizemos para parecer que demora a cura, esse é o véu que cobre a face de Cristo. Contudo, ele não pode deixar de ser uma ilusão, porque o tempo não existe e a vontade de Deus sempre foi exatamente como é. Então, qualquer sonho de doença ainda é ilusão. Então, nós completamos agora a psicoterapia como uma profissão. Deixamos, então, a questão do pagamento para a semana que vem, que agora já bate um horário. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a profissão da psicoterapia? Eu acho que foi bem explorada. Alguém quer completar mais alguma coisa? Acho que é isso aí, né, Ingrid? Quer fazer um resumo? Em resumo, é disponibilidade, né, o tempo todo. Não é? Não sei. Disponibilidade para o Espírito Santo. Né? Para o Espírito Santo. Não é? Exato. Ele é o curador, ele é o professor. Então, enquanto eu sou terapeuta, ele é o meu terapeuta, né? Então, cada terapeuta é um paciente do Espírito Santo. E a vantagem de trabalhar com terapia especificamente é que a ele são trazidos mais casos para que ele possa aprimorar ou dar passos ou degraus mais rápidos. Então, essa é a única vantagem real. Então, a necessidade do seu paciente é a sua própria. E ela é vista de forma mais rápida, o paciente atrás para ele. Então, essa é a grande vantagem. Ingrid, quando a gente estudou muito, né, tudo que a gente sabe sobre Jesus, que ele curava. Então, essa é uma cura, né? Ele falou para o cego, né? O cego coxo, levanta-te, caminha, tua fé te salvou, né? Então, é essa ligação do terapeuta e a pessoa. Ele, na verdade, ele via todos como o Cristo. Ele sabia diferenciar o sonho do real. Ele sabia que ali era só uma projeção, que por detrás dele estava o próprio Cristo. Quem estava pronto para aceitar essa visão dele era curado instantaneamente, assim como alguns não aceitaram, e não foram todos que ele curou também. Então, nos evangelhos, dá quase para entender que ele escolhia a quem ia curar. Não, ele não escolhia. Todos a quem ele enxergava, ele olhava com cura, porque ele não via mais doentes. Mas poucos estavam prontos para aceitar naquele momento. Então, aqueles que aparentaram cura física é aqueles que estavam prontos para aceitar essa cura na mente. E ele tinha reconhecido isso, né?
por isso ele intermediava, digamos, ele era a pessoa que entre os dois, ele era o que já tinha reconhecido, como eu tinha falado antes. Exato, aquele que temporariamente tem mais, exato. Esse papel ele tomou para si, tanto é que ele tem esse papel até hoje conosco. Como diz ali, ele não aceitou a dádiva da cura, do retorno a Deus totalmente. Ele deixou seus pensamentos aqui, por livre e espontânea vontade, até o último pensamento retornar à consciência de que ele ainda é um com Deus. Então, isso foi uma escolha pessoal. Trabalho, hein? Para nossa então, significa que todos nós somos terapeutas, se quisermos, né? Se nos disponibilizarmos e no momento que, né, até numa conversa com uma pessoa, a gente se disponibilizar e passar essa... Isso, um pensamento, basta um lampejo de um pensamento. Pode, aparentemente, conversar as coisas mais absurdas com relação ao material aqui. Porque, às vezes, a conversa, a pessoa exige isso, que tu diga o que poderia ser uma blasfêmia, mas se lá no teu pensamento, tu sabe que essa é uma maneira que tu não vai afugentar, que a pessoa aceita estar contigo, e tu tem esse pensamento que ela está curada, a cura foi oferecida e aceita. Só que dentro do tempo, como ele colocou aqui, dentro da ilusão, aparentemente pode levar muito tempo para a cura realmente ter testemunhas dentro aqui da irrealidade. Mas como o tempo não existe, na realidade ela já aconteceu. Dádivas vêm. Vem vindo, bem rapidinho, Ingrid. E elas vêm até aqui no sonho, sim. Elas vêm. Quando a gente se coloca em disponibilidade e pede, a gente pode pedir, né? As dádivas para Jesus, as respostas, elas... As testemunhas, né? Vem, sim. E essas são as grandes motivadoras para a gente seguir. E para quem trabalha diretamente com pessoas, como a Yolanda e a Di agora, indo para esse caminho, você está o tempo todo disponível, né? Mas você também. Sim, eu sei, mas aí é o terapeuta curado, né? O terapeuta que tem a mente um pouco mais aberta, né? Isso, que aceita essa dádiva. Eu não sei se cabe, eu acho que seria assim, Lourdes, aquele que está com a mente mais disciplinada, sabe? Em constância, lá naquela nossa conversa do início, sabe? Quando a gente consegue estar nessa constância através dessa disciplina, né? Da mente, estar sempre, tipo ali, ó, escolhe outra vez, não é pro irmão, né? Escolhe outra vez, é para mim. É eu escolher outra vez o tempo todo. Não sei, Ingrid, faz sentido? É muito porque o curador curado, como ele diz, ele aqui no mundo do sonho, ele é uma abstração final. Quem está curado não consegue mais estar aprisionado dentro de um corpo, porque ele já tem conhecimento de quem ele é. Mas então eu entendo isso da Adilene que ela está descrevendo, que é o nosso processo da cura. E aí entra da disciplina, sim, porque o que é o curado senão aquele que o tempo todo está nessa mentalidade? Nós, por enquanto, por um instante santo. Depois a gente volta de novo, né, para a situação anterior. Mas mas nunca volta bem para... É como uma escada, né, num exemplo. Nunca volta para o mesmo patamar, sempre num nível mais avançado. Por isso que é um processo de retorno. Leva para essa constância, sabe, de consciência. É tipo, o estudo ele passa a ser 24 horas, o currículo passa. Tu não tem mais, tipo, agora é meu horário. Não tem mais caixinha, sabe? Que nem ensinam assim, agora tu vive a caixinha da família, agora a caixinha do estudo, agora a caixinha daquilo, agora não tem mais caixinha. Tu transcendeu, sabe? A tua mente está aberta. A luz já ilumina tudo. O lindo é que a gente pode pensar que está ajudando, mas é que, na verdade, somos uma mente só.
eu que estou me ajudando, eu que estou me curando. Exato. O primeiro beneficiado, né? É sempre a própria mente. O primeiro beneficiado da cura é sempre aquele que a oferece. Eu estou enxergando no outro aquilo que é aquilo que precisa ser, está sendo curado. São as nossas crenças. Eu vejo no outro o que está em mim ainda para ser curado ou não, né? Muito lindo. Se eu vejo o outro inocente, também muito bonito. Muito bom nosso encontro. Ver o outro inocente, ver Jesus no outro, né? E que nem a gente disse no início aqui, se fosse só duas hoje, né? Dois potencializa o estudo e o aprendizado e o entendimento. Vai cada vez abrindo mais essa consciência, né? Eu gosto de dois. Enquanto ainda não me vejo legal. só. Então tá. Aprendendo gratidão, mais. Pessoal. Obrigada. Obrigada ao Espírito Santo por sempre nos acompanhar nessa hora. Estou encerrando então para hoje. Obrigada.